Por qual linguagem você deveria começar a aprender programação? Bom, essa é uma pergunta que eu tenho recebido muito aqui no canal, né? Dalton, qual que é a melhor linguagem para se aprender programação? Qual a melhor linguagem para se desenvolver? Qual a linguagem que mais tem abertura no mercado? Onde é que eu vou conseguir um emprego rápido? Qual linguagem eu vou aprender mais rapidamente? Vou ter mais dificuldade? Então, eu recebo muito esse tipo de pergunta aqui no canal. E a pergunta que eu sempre retorno para a pessoa que me faz esse tipo de pergunta é: o que você quer desenvolver ou o que você pretende utilizar a linguagem de programação? Então isso a gente tem que ter muito claro, porque o ramo da programação é muito amplo e a gente pode utilizar ele para desenvolver diversas coisas. Então você pode tanto ir para a área de jogos, desenvolver jogos, você pode desenvolver sites, aplicativos de celular, aplicativos de computador, pode trabalhar com ciência de dados, machine learning, com inteligência artificial, pode trabalhar com automatização de tarefas. Então tem uma gama muito grande de coisas que você pode fazer com programação. E se você não tiver muito claro, né, exatamente com o que você gostaria de trabalhar, qual área que você mais tem interesse em mexer, fica um pouco difícil saber exatamente que linguagem seria melhor para você começar. De modo geral, o que eu falo para as pessoas é que elas têm que levar em conta principalmente três coisas na hora de escolher que linguagem começar ali a aprender a programar. A primeira é a versatilidade, né? Então, escolher uma linguagem que, se você não tem muita clareza do que você quer trabalhar exatamente, tipo, Dalton, eu não sei se eu quero trabalhar desenvolvendo aplicativo de computador ou sites na internet, ou então talvez jogos. Então, eu tomei indeciso entre as três. Então, o ideal é procurar uma linguagem de programação que atenda os três campos, né? Que você consiga migrar entre as três áreas ali que você pretende trabalhar no futuro, que te interessam mais, que uma linguagem que possa ser trabalhada em qualquer uma dessas frentes, né? Então, isso é a questão da versatilidade. Uma outra questão que eu falo também é sobre a aplicabilidade, né, a usabilidade da linguagem. Então, o quão essa linguagem que você está querendo aprender, ela pode ser aplicada em vários ramos, em várias áreas. Então, quanto maior o leque de áreas que você puder utilizar essa linguagem, melhor para você, porque você vai aprender uma linguagem só e vai poder utilizar ela numa gama maior de possibilidades, de opções aí. E uma terceira questão, assim, que também é muito importante, principalmente quando a gente está começando a aprender sobre programação, é a questão da comunidade. Então, comunidade, fóruns, documentação da linguagem, né? Inclusive também a parte da comunidade, né? Você tem uma comunidade forte em português também, porque às vezes o inglês também é um entrave para muitas pessoas para poder conseguir evoluir bem nas linguagens de programação em geral. Então esses três fatores aí é legal você levar em consideração e claro, o principal de tudo é você já ter mais ou menos uma noção ali do que você mais gosta ou gostaria de desenvolver na área da programação para poder se focar nessa área específica, né? Linguagens que eu super recomendo para que você comece a aprender programação. Seria o Python e o JavaScript, né? São linguagens que elas são de mais alto nível, então uma linguagem de baixo nível seria uma linguagem que seja mais próxima da linguagem do computador. Então, normalmente são linguagens um pouco mais difíceis de você entender a lógica dela, geralmente são mais verbosas também, elas têm conceitos um pouco mais avançados, então não é muito fácil você começar por esse tipo de linguagem, por exemplo, o C, o Pascal, né, que são linguagens um pouco mais antigas, mas ainda tem muito no mercado ainda. Até o próprio Java também é um pouco complicado assim, você, para quem está começando a aprender a programar, começar já pelo Java também. Mas e se você quiser seguir por uma linguagem um pouco mais fácil, mais didática, é interessante sempre ir para uma linguagem mais alto nível, que seja uma linguagem que está muito mais próximo da nossa fala, da fala humana. Então ela é muito mais compreensiva para nós do que para o computador, né? Então, quanto mais próximo da nossa linguagem, mais fácil para a gente é entender aquela linguagem e a lógica dela. Então, um exemplo disso seria o Python ou o JavaScript, por exemplo. Então, que são linguagens muito mais próximas da nossa forma de falar, assim, é um pouco mais fácil da gente entender os conceitos dela e os comandos. Além de elas serem mais versáteis, né, tem grande usabilidade e a questão da comunidade. Aí nesses três pontos eu destaco ainda mais o Python, porque a gente tem uma comunidade muito forte, a gente tem uma documentação, né, a documentação do Python no site oficial, ela tem a versão em português do Brasil, então isso ajuda muito a você, na hora que tiver alguma dúvida sobre estrutura de dados, sobre funções, sobre um condicional, sobre alguma coisa ali relacionada à linguagem, você tem na documentação oficial, né, traduzido para português brasileiro, então isso vai te ajudar muito ali na curva de aprendizado da linguagem. Fora isso, você tem os fóruns, né, como Stack Overflow e diversos outros fóruns que tem pela internet, que também tem uma comunidade muito grande em português, né, que de resolução de tarefas, de exercícios aí com o Python. Então isso com certeza ajuda muito na aprendizado dessa linguagem, que você já tira um pouco do entrave ali do inglês
para ter que encontrar algum tipo de problema, né, que você encontrou na linguagem, na hora que estava desenvolvendo alguma coisa, algum erro que deu. Às vezes é mais complicado, assim, para a gente encontrar isso lá, em fóruns em inglês, né, se você não tem muito domínio da linguagem da língua inglesa, né. Então o Python ele é eu super recomendo ele, até porque ele é bem de alto nível, então ele é super fácil, super didático da gente aprender. Ele é inclusive a linguagem mais fácil para se aprender a programação, né, então muita gente que nem é da área da programação, né, tem aprendido Python, porque ele é muito versátil, você consegue utilizar ele em várias frentes, e por ele ser muito fácil assim, você aprender, pessoas que não são muito do skill de TI, de engenharia, né, que não tem que de fato mexer com programação assim, na faculdade ou no seu dia a dia, tem uma facilidade maior de aprender esse tipo de linguagem também, pela facilidade dele e pela usabilidade que a gente tem muito grande do Python. Inclusive, se você quiser aprender sobre Python, né, aqui embaixo eu vou colocar um link da Semana Pythonista, você pode se inscrever, né, que é uma semana que eu dou aula gratuita de Python, né, são cerca de 10 horas de Python que eu ensino desde o básico até o avançado da linguagem, né? Então você pode se inscrever aqui gratuito, tá aqui o link na descrição desse vídeo para poder se inscrever para a próxima turma. E esse curso de Python eu também emito um certificado para você, então além de você aprender a linguagem do básico até o avançado, você vai ter um certificado válido em todo o território nacional de 10 horas para você poder utilizar no trabalho, na faculdade, né, como horas crédito, para poder postar no LinkedIn, para poder fazer o que você quiser. Então, se já quiser aprender Python, já clica aqui embaixo, já se inscreve. E é claro, né, se você gostou desse vídeo, já comenta aqui embaixo, já fala aí o que você achou, né? Se você, que linguagem de programação você estava pensando em começar a aprender, já vamos bater um papo aí, coloca aqui embaixo que linguagem de programação você já estava começando a aprender. Se já teve alguma linguagem que você começou a mexer que você achou muito complicada, né? Normalmente, algumas linguagens têm uma certa barreira de entrada, então às vezes você já precisa entender um pouco da lógica da programação para poder de fato ter mais facilidade em entender a linguagem em si, né? Então, por exemplo, se você for começar hoje com C Sharp, com Java, com PHP, são linguagens que você precisa ter primeiramente uma base ali na lógica da programação primeiro, para poder facilitar o seu estudo ali de entendimento daquela linguagem, como que ela funciona em si. Coisa que que a gente acaba pulando esse step assim quando a gente está aprendendo programação com JavaScript ou com Python, pela, pelo fato deles serem muito didáticos, assim, serem bem fácil de compreender, a gente meio que já vai aprendendo a lógica ao mesmo passo que a gente está aprendendo a linguagem. Então isso é bom que facilita bastante, encurta um belo caminho, né? Você não tem que primeiro aprender uma coisa para depois aprender outra. Então você já vai aprendendo os dois em conjunto, assim, já vai tanto entendendo como funciona a lógica, já aplicando ela, né, na linguagem Python, na linguagem JavaScript. Então, por isso que eu recomendo, né, que você siga por essas duas se você estiver querendo aprender aqui a programar, e principalmente o Python pela versatilidade dele e pela grande gama de possibilidades que você pode utilizar ele, seja para machine learning, para programação web, para desenvolvimento de aplicativos, de jogos, de aplicativos mobile, né, para software de computador, para várias áreas aí você consegue utilizar ele. Então, se gostou desse vídeo, já curte aqui embaixo, né, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou dessas dicas aqui, se você já conhecia outras linguagens de programação, já teve dificuldade em aprender algumas, qual que foi o seu principal entrave aí, o que você achou mais difícil aí em ter começado a aprender uma linguagem, ou se você estava indeciso, só comenta aqui embaixo se esse vídeo ajudou você a tomar uma decisão de que linguagem de programação você deveria começar a aprender. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.